Olá, amadas! Bem-vindas à nossa primeira semana do nosso propósito de 52 dias de restauração. Neste primeiro vídeo de estudo bíblico, eu gostaria de trazer para nós um pouco de contexto histórico. Então, basicamente, o livro de Neemias foi escrito num tempo de pós-exílio. O que é isso do pós-exílio? Pós-exílio é uma época que é vivida depois de um exílio, como o próprio nome indica. O exílio é o quê? É um cativeiro, um tempo de cativeiro. Então, basicamente, os israelitas foram retirados à força da sua terra prometida e foram levados cativos para outros países. O primeiro exílio a acontecer foi o dos israelitas. Basicamente, Israel era um reino só, mas foi dividido em dois. Ficou o reino do norte e o reino do sul, e eram reinos independentes, né? O primeiro exílio aconteceu então no reino do norte. A capital era Samaria. Os assírios invadiram e devastaram, ele e os seus sucessores devastaram e destruíram a cidade. O segundo exílio aconteceu pouco tempo depois, em 605 a.C., através do rei Nabucodonosor. Este já foi no reino do sul, ou seja, o reino de Judá. Nabucodonosor II tinha a intenção de estender o seu território e o seu império era o império da Babilônia. O reino do norte foi invadido pelos assírios, o reino do sul foi invadido pelos babilônios. Este exílio envolveu a destruição do reino do sul e a cidade de Jerusalém. Basicamente, eles levaram as pessoas cativas, mas em três fases, né? A primeira fase, a primeira deportação, a primeira leva para a Babilônia foi a fase em que eles levaram aqueles que eram sábios, os que eram entendidos, os que tinham instrução, os que tinham recursos, os que eram nobres, aqueles que poderiam fazer com que o Império Babilônio crescesse em conhecimento, em recursos e tudo aquilo que fosse necessário. Isso incluía o tempo em que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados também. Eles foram nessa primeira leva. A segunda leva ocorreu no 8º ano do reinado de Nabucodonosor II, em que o templo de Jerusalém foi saqueado, no entanto, não foi destruído. Nessa leva, 10.000 pessoas foram levadas cativas, inclusive o profeta Ezequiel e o rei Joaquim, que foi o rei que foi avisado pelo profeta Ezequiel de que isto iria acontecer e não quis acreditar, ainda o maltratou. Cerca de 10 anos depois, o templo de Salomão em Jerusalém foi totalmente destruído e a cidade de Jerusalém também foi destruída, juntamente com os seus palácios, edifícios e muros. Eu gostaria que vocês depois pudessem dar uma vista de olhos no texto que está em Jeremias. Há vários textos que referem a estes acontecimentos, mas eu gostaria de deixar a sugestão de irem a Jeremias no capítulo 25, do 11 ao 12, e Jeremias no capítulo 52, do 27 ao 30, descreve estes acontecimentos. O cativeiro teve um início e teve um fim. O cativeiro durou 70 anos, cerca de 70 anos. O que é que marcou o início dos 70 anos de cativeiro? Foi a destruição total do templo de Jerusalém e da sua cidade. O que é que marcou então o final desses 70 anos? Não é o facto de terem passado 70 anos, mas foi sim, como diz lá em Jeremias 29, do 8 ao 10, diz que o evento que marcaria o fim dos 70 anos de cativeiro seria a restauração total da cidade de Jerusalém. Então tem a ver com o posicionamento, não é? A leitura de hoje é Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Neemias recebeu notícias de alguém que era próximo, que vivia em Jerusalém, acerca do estado da cidade. E o que é que eles lhe disseram? Que os judeus que restaram e escaparam do exílio estavam em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas. Isto na tradução João Ferreira de Almeida. Na tradução Nova Versão Internacional, diz que aqueles que sobreviveram passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Então, imaginem, Neemias teve um choque de realidade. Meu Deus,
Este é o estado em que está a minha cidade, a minha família, a minha origem, aquilo que eu tanto prezava, isto está neste estado. Como é que é possível? Uma cidade escolhida por Deus. Mas Neemias teve um tempo de choro, teve um tempo de luto, de lamentação, mas ele fez uma coisa, ele posicionou-se, canalizou a sua dor para o único que poderia resolver, que era Deus. Ele jejuou e orou, ele posicionou-se. Então, pergunta para nós hoje, qual é o teu estado atual? Qual é a realidade que estás a viver? Qual é a área da tua vida que está destruída, que está morta, que está enterrada? O que é que te causa sofrimento e humilhação? Quais são as áreas em que precisas de restauração? Isso é importante reconhecer, Deus, eu preciso de restauração nesta área. Eu não estou bem como estou, eu preciso de ti. Reconhece e posiciona-te. Lembra-te que o tema-chave é Deus primeiro esta semana. Deus primeiro. Ora, jejua, consagra este tempo. Compra um caderno, vai listando, vai colocando as coisas no caderno, vai ouvindo, está atento àquilo que Deus está a falar, não tenhas um coração resistente, porque Deus vai falar contigo e ora com a tua parceira de oração. Não traves esta luta sozinha, porque Satanás anda ao derredor e ele está a querer à procura de quem ele pode tragar. Vamos a isso, meninas, vamos ter um tempo de autorreflexão e vamos para a presença de Deus. Bora lá, até mais!